Informação no Girassol, Jornal Boa Noite, Novo Plástica. No dia em que já está entre nós, o Papa Leão XIV chegou para a visita apostólica de 4 dias. Angola e hoje mesmo manifestou solidariedade com as vítimas das cheias em Benguela. Missa campal, condições criadas, mais de 1 milhão de pessoas são aguardadas amanhã na centralidade do Quilamba. Aposta no ensino e aprendizagem, 8 escolas públicas em Luanda vão beneficiar de obras de requalificação. Luau, Mochico Leste, Parque Solar Fotovoltaico já está em funcionamento, a população beneficia de energia elétrica. Moçambique, Unicef alerta para desafios no apoio às vítimas das cheias recentes. Sábado, 18 de abril. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Já está entre nós o Papa Leão XIV. O Santo Padre chegou na tarde deste sábado para a visita apostólica de 4 dias a Angola. No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o Sumo Pontífice foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, e por milhares de angolanos no dia que marca o início da terceira visita de um Papa a Angola. A bordo, Sua Santidade Papa Leão XIV, que visita o nosso país pela primeira vez. À chegada, foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço. Angola é o terceiro país africano que o Bispo de Roma pisa na sua peregrinação pelo continente berço da humanidade. No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, milhares de fiéis se juntaram para dizer: bem-vindo, Santo Padre. Os olhares do mundo virados para Angola. Porém, há quem não quis ver de longe. É o caso desse jovem de nacionalidade moçambicana que deixou o Índico e cruzou o continente para ver de perto o Sumo Pontífice e descreve o momento. É a primeira vez que vi o Papa e, por ironia do destino, já estive cá em 2019, na minha primeira vez. O antigo Papa Francisco esteve no meu país, em Moçambique, eu não pude o ver, então não podia deixar essa oportunidade de passar. Temos observado ultimamente são guerras que não é nada gratificante. Então eu espero que ele traga a mensagem de muita paz e amor para que possamos ficar unidos. O meu mundo é aqui, o meu mundo é aqui. Tal como se anunciou nas Sagradas Escrituras: vinde a mim as crianças, pois delas é o reino dos céus. A pequena Giovana Manuel, de apenas 11 anos, não quis ficar de fora da festa pastoral. A emoção por ter visto o Vigário de Cristo é visível. Fiquei emocionada. Fiquei como se nunca tivesse visto o Papa e também nunca tinha visto o Papa. Gostaria que o Papa dissesse que para abençoar Angola e as crianças daqui de Angola. Os fiéis consideram que a vinda do peregrino da paz, esperança e da reconciliação, Papa Leão XIV, é uma demonstração da força e riqueza espiritual de Angola. Essa é a terceira vez que eu vejo o Papa aqui no nosso país. Até custa descrever. É o sentimento profundo de saber que Angola é um país rico em tudo. E nós, como católicos, somos muito bem abençoados. Foi um momento muito especial e marcante para Angola, principalmente para nós católicos. Fiéis afirmam que a vinda do Papa Leão XIV a Angola espelha a riqueza espiritual do país. E depois de percorrer algumas das principais artérias da cidade de Luanda, o Papa Leão XIV manteve ao meio da tarde deste sábado um encontro com o Presidente da República no Palácio da Cidade Alta e, na sequência, encontrou-se com membros da sociedade civil, autoridades e o corpo diplomático acreditado em Angola. Na ocasião, o Papa manifestou solidariedade com vítimas das cheias recentes em Benguela. Por sua vez, o Presidente da República destacou a excelência das relações históricas entre Angola e a Santa Sé. E já vamos ouvir dentro de mais alguns instantes o que disse o Presidente da República. Avançamos com outra centralidade do Quilamba. Acolhe amanhã a missa campal com o Santo Padre.
O momento vai juntar mais de 1 milhão de fiéis. As condições estão criadas. A Polícia Nacional esclareceu na manhã deste sábado, em conferência de imprensa, as medidas de segurança que serão aplicadas durante a missa e passam também por proibições como a entrada de objetos, bebidas alcoólicas, entre outras. Mais de 20 mil efetivos da polícia das mais diversas forças de defesa e segurança estão mobilizados para o asseguramento da missa com o Santo Padre Leão XIV, segundo o comandante da Polícia Nacional, Francisco Monteiro Ribas da Silva. No âmbito da Operação Santidade, o comandante da Polícia Nacional visitou neste sábado o local da missa, na centralidade do Quilamba. De todos os efetivos mobilizados, está acima de 20 mil efetivos. Foram montados dispositivos que se enquadram e dão resposta a todas as situações que constam no nosso plano e do que poderá ocorrer. Nomeadamente, foi o dispositivo do primeiro anel de segurança, para o segundo anel de segurança, o dispositivo das medidas de trânsito, o dispositivo para a segurança às entidades e o dispositivo que, portanto, de todo tipo de atividades que irão decorrer, está previsto dispositivos adequados, específicos, de modo a dar-nos respostas e não permitir de que o que não deve ocorrer ocorra. Por sua vez, o vice-governador da província de Luanda para a área política e social, Manuel Antônio Gonçalves, avançou que, do ponto de vista sanitário, estão criadas todas as condições. Estão montadas aqui as condições previstas, desde os reservatórios cisternas de água potável, os postos médicos avançados espalhados pelo perímetro todo aqui do local da missa, assim também como os sanitários que temos também espalhado por todo o espaço, os contentores para que de facto os fiéis possam depositar os resíduos sólidos, assim como a disposição do palco principal que vai decorrer, onde naturalmente Sua Santidade Papa Leão XIV vai celebrar a missa. O matemático e teólogo o Papa Leão XIV é o terceiro pontífice da Igreja Católica a aterrar em Luanda, nas instalações do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Mais de 1 milhão de pessoas são aguardadas amanhã na centralidade do Quilamba para a missa campal com o Santo Padre, que hoje, logo à chegada, percorreu algumas das principais artérias da cidade de Luanda. Já fizemos referência. O Papa manteve encontro ao meio da tarde com o Presidente da República. Foi um encontro privado e encontrou-se também com membros da sociedade civil e autoridades e o corpo diplomático acreditado em Angola. Na ocasião, o Papa manifestou solidariedade com as vítimas das cheias em Benguela. Já o Presidente da República destacou as relações históricas entre Angola e a Santa Sé. O Sumo Pontífice da Igreja Católica começou a sua intervenção endereçando uma palavra de solidariedade para com as vítimas das inundações na província de Benguela em consequência do transbordo do rio Cavaco. Ao intervir no encontro que manteve com membros do governo liderados pelo Presidente da República, João Lourenço, Papa Leão XIV expressou proximidade com as famílias que perderam as suas casas e outros bens. Num outro momento, o líder da Igreja Católica sublinhou que Angola pode ser transformada num projeto de esperança em que todos são chamados a arregaçar as mangas para trilhar um caminho de desenvolvimento. Para si, a alegria intensifica a vida, fortalece as relações humanas e impulsiona o compromisso com o bem comum, sinalizando a necessidade de se quebrar a cadeia de interesse às riquezas de Angola por constituir um perigo para o desenvolvimento do país. Vós sabeis bem que demasiadas vezes se olhou e se olha as vossas terras para dar mas frequentemente para tirar algo. É necessário quebrar esta cadeia de interesses que reduz a realidade e a própria vida a uma mera mercadoria. A África é para o mundo inteiro uma reserva de alegria e esperança que eu não hesitaria em definir como virtudes políticas, porque os seus jovens, os seus pobres ainda sonham, ainda esperam, não se contentam com o que já existe, desejam reerguer-se,
preparar-se para grandes responsabilidades, empenhar-se em primeira pessoa. O Santo Padre manifestou preocupação com a situação de conflito que ainda assola algumas regiões do continente africano que, no seu entender, têm dilacerado o tecido social, político e econômico, agravando a situação da pobreza e a exclusão. A África tem uma necessidade urgente de superar situações e fenômenos de conflitualidade e inimizade que dilaceram o tecido social e político de tantos países, fomentando a pobreza e a exclusão. Somente no encontro a vida floresce. No princípio está o diálogo. Ele não exclui a divergência, que contudo pode tornar-se conflito. O meu venerado predecessor, Papa Francisco, ofereceu-nos uma interpretação inovidável. Perante o conflito, alguns limitam-se a olhá-lo e passam adiante como se nada fosse. Lavam-se as mãos para poder continuar com a sua vida. Por seu turno, o presidente da República, João Lourenço, na sua intervenção, destacou as excelentes relações diplomáticas entre o Estado angolano e a Santa Sé, sublinhando o papel da cooperação institucional na promoção da paz e no entendimento entre os povos. Esta visita, a terceira que um sumo pontífice realiza ao nosso país, é o reflexo das relações construtivas que a República de Angola e a Santa Sé mantêm há décadas e que sinalizam hoje mais um passo no reforço do diálogo e das bases sobre as quais assenta o grande papel social da Igreja Católica. As relações diplomáticas entre a República de Angola e a Santa Sé foram formalizadas num contexto político nacional diferente daquele que levou à assinatura, aos 13 de setembro de 2019, do Acordo Quadro, que estabeleceu os parâmetros jurídicos das relações entre a República de Angola e a Santa Sé. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis do passado, o diálogo entre as autoridades angolanas e as instituições religiosas católicas manteve-se sempre voltado para a construção de entendimentos que passaram também pelo intercâmbio de delegações ao mais alto nível, materializado pelas visitas de chefes de Estado angolanos ao Vaticano em pelo menos 3 ocasiões. Esta busca constante de diálogo e de interação entre o Estado e a Igreja Católica ajudou o governo angolano na formulação de políticas sociais, com a realização de investimentos nos setores da saúde, da educação e ensino, da oferta de água, energia elétrica, habitação, na criação de emprego e no combate à pobreza. De referir que o Santo Padre, na sua agenda de trabalho ao nosso país, deslocar-se-á às províncias do Icó-Lubengo e Lunda Sul. O Papa Leão XIV desloca-se à província da Lunda Sul na segunda-feira, 20 de abril. Na Lunda Sul estão criadas as condições para a recepção do Santo Padre. 1.500 escuteiros estão prontos para receber o Papa. Seguimos em direto agora para Saurimo, onde está Edna Firmino, no calor da recepção do Papa Leão XIV. Edna, muito boa noite. Como é que a comunidade cristã, principalmente ali na Lunda Sul, reagiu à chegada do Papa? Simeão Mundula, boa noite a todos que nos acompanham. Luanda Sul na Rota do Mundo. O Papa Leão XIV visita a província da Lunda Sul, propriamente Saurimo, na manhã de 20 de abril. Todos os preparativos estão a ser feitos para que esta recepção seja em grande. Estão aqui reunidos acólitos, escuteiros e vários religiosos para então receber o Papa Leão
14. Nós vamos rapidamente em conversa com o secretário de Estado para a área hospitalar, Leonardo Inocêncio, que vai agora falar conosco. Boa noite. Fala em direto para a Rede Girassol. Como está o asseguramento médico aqui na província do Kwanza Sul, da Lunda Sul, melhor assim, para receber os mais de 300 fiéis e não só nesse espaço adjacente ao Hospital Geral de São Limão? Sim, boa noite, estimados telespectadores. Primeiro, para dizer que a província da Lunda Sul está preparada para a garantia do asseguramento médico medicamentoso aos fiéis, aos peregrinos, todos que cá acudirão. Temos um plano de asseguramento muito bem liderado por Sua Excelência Ministra da Saúde. Temos o apoio 100% do Gabinete Provincial de Saúde, do Governo Provincial, o ecossistema de asseguramento também da Igreja, das Forças de Defesa e Segurança. Somos uma equipa multidisciplinar, multifacética. Somos mais de 187 profissionais de saúde, além dos escuteiros e voluntários que também participam. Temos o asseguramento dinâmico que será feito através de ambulâncias. São mais de 17 ambulâncias disponíveis, além de outros meios de evacuação que contaremos com o sistema de evacuação aérea Medivac, e teremos também o acompanhamento da caravana desde a aterrissagem de Sua Excelência, de Sua Santidade Papa Leão XIV, o asseguramento a nível da missa campal, que é aqui onde nos encontramos, com a montagem de mais de 5 PMAs, com a presença das 17 ambulâncias todas aqui no local, um sistema de evacuação de referência para os 2 grandes hospitais que a província tem, o Hospital Geral da Lunda Sul, muito bem equipado, com condições para prestarmos assistência diferenciada. Contamos com a equipa provincial altamente competente, que foi reforçada com especialidades que não são todas existentes aqui. Estamos a falar de neurocirurgia, anestesiologia, cirurgia geral. Temos também na nossa equipa a alta complexidade, cuidados intensivos e outras áreas do saber que garantem uma evacuação eficaz. Estamos a falar de especialistas em medicina de emergência e evacuação, que o farão através da aeronave medicalizada, da ambulância medicalizada, para assim prestarmos uma assistência de qualidade aos nossos fiéis, à nossa população que cá vai acolher Sua Santidade com amor, com carinho e com muito respeito. Senhor Secretário, só para recordar, quantas pessoas estão mobilizadas para trabalhar na segunda-feira para receber o Papa Leão XIV? Sim, para dizer que são mais de 187 profissionais, fora dos escuteiros, dos voluntários da Igreja, que também farão esse papel. Então, do ponto de vista de formação de recursos humanos, estamos já há uma semana cá na província da Lunda Sul, nós presencialmente. Esse é o nosso 3º dia, mas do ponto de vista de formação, a equipa do INEMA fez formação não só aos outros colegas do INEMA, mas também aos bombeiros, aos escuteiros, em suporte básico de vida. E hoje realizamos um simulacro aqui mesmo no terreno. Dividimos o terreno em 6 áreas fundamentais. Temos o ponto 0 mais 6. Estes 6 são os 6 compartimentos aqui do terreno que são importantes para o asseguramento. Cada um deles com seu PMA, sua ambulância, sua equipa do INEMA, escuteiros e a equipa das Forças de Defesa e Segurança. Senhor Secretário, muito obrigada pelas informações que acabou de nos passar. Nós estamos aqui no espaço onde vai decorrer a missa campal. Esperam-se aqui mais de 30 mil fiéis católicos e não só, para receber então o Santo Padre Leão XIV. Eu passo agora o sinal ao nosso colega Alberto Capitão, que está noutro ponto com outras notícias. Alberto Capitão, boa noite. Viva, boa noite, Edna Firmino, boa noite também a Simeão Mundula, que a partir de Luanda estás a levar até a nossa audiência este Girassol Jornal. Nós cá estamos exatamente a escassos espaços, digamos que aqui metros do altar que vai acolher
Sua Santidade, o Papa Leão XIV. Estamos aqui a verificar que faltam apenas alguns detalhes para a composição deste altar, que na próxima segunda-feira será então o espaço em que Sua Santidade, Papa Leão XIV, o Papa americano, deverá orientar, dirigir uma mensagem à população de Angola, mais concretamente aos fiéis cristãos católicos e não católicos daqui da região leste de Angola. Eu vou conversar com a irmã Maria das Dores Rodrigues de Moura. É brasileira, trabalha em Angola há quase 20 anos, chegou ao nosso país em 2007, já esteve em Luanda, na região do Sambizanga, trabalhou também no Bengo, no Icolo e Bengo, passou por Malange e está há sensivelmente um ano a trabalhar aqui na região do Candembe, na cidade de Saurimo, e vai também receber Sua Santidade Papa Leão XIV. Aliás, é uma das irmãs que fazem parte desta comitiva de trabalho. Irmã Maria das Dores, sei que já teve a oportunidade de presenciar a visita de vários papas no Brasil, mas aqui em Angola veio agora também ter essa oportunidade de interagir com o Papa. Que mensagem é que espera ouvir de Sua Santidade? Bom, eu não só espero, mas acredito, né? E sinto uma grande alegria por receber ele como mensageiro de paz, de esperança e de fraternidade. É isso que eu sinto e é isso que eu creio que ele representa para nós, para toda essa população. Está aqui como missionária, mas também peregrina. Como é que se sente enquanto uma peregrina estrangeira em Angola no momento deste? Me sinto agraciada mesmo, feliz por esta oportunidade também. Muita emoção, sentindo essa vibração, essa acolhida dessa gente aqui. Então, é um sentimento muito bom, muito profundo. A Igreja Católica em Saurimo terá momentos diferentes a partir desta visita, ou depois desta visita? Durante e eu acredito que depois, né? Porque com a mensagem, uma visita dessa sempre nos motiva a mudanças, a crescer, a fazer uma nova caminhada de fé. Bem, irmã Maria das Dores Rodrigues de Moura é brasileira de nacionalidade e, como disse, trabalha em Angola há quase 20 anos, já que chegou ao nosso país em 2007, já passou por diversas províncias, é membro da comunidade franciscana de Nossa Senhora do Amparo, uma comunidade cristã brasileira, mas que está aqui também a emprestar o seu calor e também toda esta sua missão à Igreja Católica em Angola. Eu vou pedir rapidamente que o suba Pedro dê-nos também imagens deste cenário que conseguimos verificar aqui. Como disse, todos os detalhes a serem acertados para exatamente esta missa campal de Sua Santidade Papa Leão XIV, que deve acontecer na próxima segunda-feira. A comunidade cristã católica recebeu a mensagem da chegada de Sua Santidade a Angola com muita alegria, com muito entusiasmo, e também vão se preparando para na próxima segunda-feira estarem no aeroporto de Saurimo para receber então Sua Santidade, fazerem um percurso com o Papa até o centro de idosos e depois participarem da missa campal que vai acontecer aqui no bairro Candembe, bem atrás do Hospital Geral de Saurimo. Nós vamos, Simeão Mundula, claramente continuar a acompanhar estes momentos que antecedem a vinda de Sua Santidade e claramente que nas primeiras horas de amanhã voltaremos à antena para outras atualizações desta missão pastoral de Sua Santidade aqui ao leste de Angola. Muito boa noite. Ora, boa noite. Alberto Capitão e Edna Firmino, a partir de Saurimo, província de Lunda Sul. O Papa Leão XIV desloca-se a Lunda Sul, já fizemos referência na segunda-feira, 20 de abril. Em Saurimo, mais de 1.500 escuteiros estão prontos para receber o Santo Padre. E a missa campal, também já aqui fizemos referência, naquela região do país, vai juntar mais de 30.000 pessoas. Lenços ao pescoço, mochilas às costas. O lema sempre alerta no peito. Os escuteiros da Lunda Norte, Mochico e Quanducubango começaram a chegar desde sexta-feira a Saurimo
para integrar o dispositivo de acolhimento ao Papa Leão XIV, que visita a província segunda-feira, 20 de abril. Hernani Munier, coordenador dos escuteiros em Saurimo, disse que mais de 1.500 escuteiros foram mobilizados para esta missão. Está tudo bem preparados. Ainda agora acabamos, não faz 10 minutos, acabou de chegar o primeiro contingente vindo do AMO com 310 escuteiros. Vieram comboio, o AMO, Bié, Menong e Saurimo. Acabaram de chegar. Amanhã vamos receber mais 300 escuteiros vindo do Ongiva e do Lubango. E logo a seguir Ganda, Menong, Saurimo, Luena e Dundo. Estamos a dizer que vamos trabalhar, por causa do problema da linha de ferro, diminuiu um bocadinho o número, estamos a dizer que diminuiu cerca de 900 escuteiros, mas vamos trabalhar com 1.600 escuteiros. 1.600 escuteiros. Estamos a trabalhar de sêniores a dirigentes, o trabalho que vai envolver todos os escuteiros, a nível de segurança, o acolhimento, ajudar com a saúde, todo o processo que os escuteiros realmente intervêm é onde vamos trabalhar. Os escuteiros vão estar na linha da frente do acolhimento. As funções incluem orientação de peregrinos, apoio aos idosos do lar de Manguenge, controlo de filas na Eucaristia Pontifical, distribuição de água e primeiros socorros básicos em articulação com a saúde. Está-se a trabalhar muito bem, está tudo a ocorrer da melhor forma possível, vê-se o calor da população e, em suma, está a ocorrer tudo bem. São muitos que estão a se mobilizar e vê-se a massa da população toda a ser mobilizada e é bonito de se ver, é bonito. Com a chegada dos escuteiros, Saurimo ganha cor e disciplina. São eles que, entre cânticos e sinais, vão ajudar a escrever a página que a Lunda Sul quer deixar na história desta visita. Ora bem, o Girassol Jornal, no dia em que chegou ao país o Papa Leão XIV, e está connosco o Padre Helder Muteba. Neste dia histórico, Sr. Padre, muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Assunto incontornável, visita histórica, finalmente está entre nós o Papa Leão XIV. Boa noite. Muito boa noite e boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela Rede Girassol. É de facto uma visita histórica e incontornável. O momento marcou e continua a marcar também que foi a nossa expectativa, agora uma certeza que está entre nós, o Santo Padre, o Vigário de Cristo, o Papa Leão XIV. E enche-nos de muita emoção até o momento e ao longo destes dias em que a Divina Misericórdia concedeu-nos a graça de termos conosco o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Qual é, em termos de valor, o significado que atribui a esta visita que é feita a Angola, neste contexto particular que o mundo enfrenta? Portanto, Angola recebe o Santo Padre. Pronto, entre muitos valores poderíamos aqui destacar apenas dois, que é um pastoral e outro social, ligado mais à relação política e diplomática entre dois Estados, Angola e o Vaticano. Pastoral porque vem para consolidar aquilo que chamamos de a comunhão entre a própria Igreja, porque o Papa é o Vigário de Cristo que dirige a Igreja e governa na caridade em comunhão com os outros bispos reunidos em colégio episcopal. E também um fator muito importante para o nosso espaço político, porque revela aqui, de facto, esta relação entre os Estados, Angola e Vaticano. Muito recentemente estamos a viver este episódio da concordata, que traz muitos elementos para o nosso estudo e também aquilo que deve ser esta relação da Igreja e o Estado, sempre na cura das almas e também na pacificação das consciências, como foi muito bem dito pelo Presidente da República hoje. Então, tem muitos valores para nós. Sr. Padre, que igreja é que o Papa encontra em Angola e que igreja acha que irá deixar depois desta visita? Pronto, às escassas horas para este momento, estamos a ver que o Papa está atento também ao nosso contexto e ao nosso país. Então, logo teve contacto ou teve
a primeira mensagem para o povo angolano, rendeu de facto essa solidariedade com o povo angolano pelas vítimas e não só aquelas que passam por alguma privação, pelas consequências de Benguela. Então o Papa encontra uma igreja jovem com bastante esperança e que sabe encarar os seus desafios com este ar de esperança, porque hoje é sempre diferente do amanhã e encaramos isso com muita certeza, com muita sinceridade, mas que abraçamos com os olhos voltados para a esperança. É uma igreja que foi notória na forma como foi recebido o Santo Padre. Foi notória. Basta ver a moldura humana com que foi saudando o Papa ao longo deste itinerário até chegar à Cidade Alta e do seu regresso. Notava-se claramente a satisfação do Papa. A satisfação do Papa. Nós estivemos aí próximo à Cidade Alta, ao Palácio, via-se mesmo um estar à vontade, sentir-se entre os irmãos, porque o Papa é este pastor que está próximo das ovelhas, por isso não via-se tanto muitos limites ou mesmo distanciamento do Papa móvel para conosco, homens e mulheres que aí acorremos para saudar o Santo Padre. Tanto que mensagem, Sr. Padre, espera-se do Papa amanhã, é o dia da missa campal, estão aguardados mais de 1 milhão de fiéis. Que mensagem é que acha que o Papa traz para este público? Pronto, a mensagem é aquela que para todo o cristão poderia, se calhar, também esperar. Mensagem de paz e esperança, porque o Papa vem, de facto, sobre este lema, peregrino da esperança, da reconciliação e da paz. Encontra-nos num contexto marcado por elementos históricos muito presentes. Celebramos os 50 anos da nossa independência e, com certeza, o Papa há de falar um pouco mais para nós e fica, assim, a nossa responsabilidade, depois de ouvirmos Santo Padre amanhã, nesta grande missa, o compromisso de colocar em prática aquilo que, de facto, é a mensagem deste servo de Deus que transmite para os seus irmãos. O Papa vai estar entre nós até o dia 21, são 4 dias de visita, amanhã é o dia da missa campal, temos muito ainda para acompanhar, mas uma mensagem nesse momento especial para a Igreja, Sr. Padre, qual é a que queria deixar? A mensagem que gostava de deixar é esta, que tirássemos o bom proveito desta visita, um marco. O Papa visita-nos num final de semana, sábado e domingo, que não é de facto um elemento que coincide, mas é a providência divina. Termos o Papa a rezar conosco num dia de domingo, dia do Senhor, e acorramos todos a esses espaços que estão reservados para que possamos estar junto do Papa e também à Moshima logo mais pela tarde na recitação do Santo Terço. Sr. Padre Hélder Muteba, obrigado por ter vindo, por estes momentos. Vamos então contar-te-lo numa próxima oportunidade, a visita do Papa a Angola. Tem ainda dias pela frente. Muito obrigado. Então estamos juntos, continuação de bom trabalho, até a próxima. Obrigadinho. Nós seguimos para o primeiro intervalo, a seguir, no Girassol Jornal, volte connosco. Até já. Girassol Jornal, voltamos a informar outra vez. Boa noite. O Ministro da Energia e Águas garantiu a reconstrução da rede de distribuição de águas nas zonas mais afetadas pelo transbordo do rio Cavaco em Benguela. João Batista Borges avançou que está em curso o processo de mapeamento das referidas zonas para a construção de chafarizes e reparação da canalização destruída. Numa primeira fase, o Ministério da Energia e Águas vai mobilizar 15 cisternas para abastecimento de água para as zonas mais afetadas com o transbordo do rio, em consequência do rompimento do dique, estrutura de proteção do rio, que cedeu com as fortes correntes das águas das chuvas, deixando os bairros dos Navegantes, Calumanga, Capiandalo, Central, Catumbela e Cotel sem o fornecimento de água e energia elétrica. Até o dia 16, estavam ativadas 8 cisternas nas referidas localidades. A medida de contingência que consta do Plano de Ação da Comissão de Proteção Civil, segundo o ministro João Batista Borges, vai evitar que a população recorra ao rio e contraia doenças. A segunda fase, e que se iniciará também em breve, será a reconstrução ou a reabilitação da rede de distribuição de água, porque os chafarizes foram destruídos,
canalização também foi destruída e nós vamos ter que repor essa rede. Está neste momento o mapeamento a ser concluído para que as pessoas possam ter de facto água em suas casas ou mais próxima, portanto, repondo às condições que existiam antes da chuva. O governante avançou que o setor da energia ficou bastante afetado, porém já estão mobilizados meios que devem chegar à província de Benguela nos próximos dias. Foram destruídas a rede de distribuição, os postes, enfim, algum equipamento, e nós temos já mobilizados os meios para que rapidamente, a partir de Luanda, possamos transportar o equipamento necessário e repor então o fornecimento de energia a umas largas centenas de famílias, ou seja, afetando milhares de pessoas aqui nestes bairros que eu citei. Questionado sobre os 30 milhões de dólares para o projeto integrado de águas em Benguela, João Batista Borges respondeu. Essa adenda, no fundo, vai tratar da reabilitação de sistemas que estavam fora de serviço, com equipamento avariado e etc. Para zonas, principalmente a zona alta do Lubito, que é uma zona, como sabe, tem sido recorrentemente objeto de reclamações. Esses 30 milhões não vão cobrir as necessidades todas de Benguela, porque, como sabe, a população tem continuado a crescer. O que nós vamos, sim, é aproveitar aquela que é a dinâmica deste projeto emergencial para trazer meios que já estão mobilizados para essas zonas que agora necessitam de intervenção mais urgente que nas outras. Vamos ter que fazer aqui uma transferência de recursos para estas zonas. O ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, falava à margem da visita do presidente da República, João Lourenço, à província de Benguela, onde avaliou os estragos causados com o transbordo do rio Cavaco, que deixou cerca de 9.000 famílias desalojadas. E continua crescente a avalanche de apoio às pessoas desalojadas na sequência das cheias causadas pelo transbordo do rio Cavaco, em Benguela. Se, por um lado, os apoios continuam de vento em popa, por outro lado, alguns cidadãos sinistrados mostram-se preocupados com a má distribuição dos donativos e a infiltração de famílias que não foram afetadas pelas águas do rio Cavaco. Alimentação, sei que comida entra muita comida, mas que estão na cozinha, está mal. Ouvimos falar também que a distribuição não está a ser como devia. É verdade mesmo, assim que estão na cozinha, estão a cozinhar, tem que ser luta. Tudo que vem, até água, a pessoa tem que andar atrás, quero água. Também luta. Tudo. Tá vendo? A comida mesmo estamos a ver que está a entrar. Estamos a doar, graças a Deus mesmo estão a doar, mas o que estão na cozinha está a girar muito mal. Vocês acham que também existem aqui famílias infiltradas? Tem muitas, sim. Deixam suas casas boas só para ficarem aqui. Aquelas que não foram afetadas pelo rio Cavaco? Sim, muitas aqui. As diferentes empresas sediadas na província de Benguela continuam a não medir esforços no apoio aos sinistrados, tal como fez esta empresa vocacionada à fabricação de produtos descartáveis. O carinho que a nossa direção, nossa administração tem pela província fez com que esforços fossem movidos para que estejamos cá a fim de fazer essa entrega, essa doação a essa comunidade de Benguela. Então pode ter a certeza que a população daqui não vai estar sozinha, a SUAVE vai apoiar, nós temos autorização para estar aqui e é isso que está a ser feito. Eu deixo uma mensagem de solidariedade, uma mensagem de compaixão, uma mensagem de muita força e muita garra e muita determinação. Acima de tudo, vamos ter fé, porque isto não aconteceu como um fim do mundo. E nós queremos que Deus está aqui com eles e está a abraçar e tem a sua presença aqui. E nós também, como empresa, estamos aqui para poder nos compadecer com a sua dor e para nos compadecer com esta situação. Sobre a situação de famílias infiltradas no seio dos sinistrados, o sociólogo Vitorino Roque entende que tal situação está atrelada ao contexto de pobreza de muitas famílias. O que as entidades, nesse momento, com alguma responsabilidade nesse processo, sobretudo de assistência às famílias sinistradas, devem fazer é melhorar tanto os mecanismos de identificação das famílias realmente sinistradas, no sentido de privilegiar essencialmente essas, sem, obviamente, discriminar aquelas que apresentam estas carências de que nós já refletimos, ou seja, ter um atendimento não com o mesmo sentido de atuação para aquelas que, tudo perderam. Portanto,
tal como temos estado a referir, é o reflexo, não é, daquilo que é a situação social do país. Situação atual dos sinistrados do transbordo das águas do Rio Cavaco e a chegada de mais apoios em meio às reclamações de má distribuição dos donativos. 8 escolas públicas em Luanda vão beneficiar de obras de manutenção e requalificação numa iniciativa do governo angolano que visa melhorar o processo de ensino-aprendizagem e aumentar o número de estudantes. A manutenção e preservação das escolas nos municípios do Dande, Barra do Dande e Panguila são essenciais para garantir a qualidade do ensino e infraestrutura adequada para os alunos, uma vez que a maioria destas instituições existem há vários anos e enfrentam muitas dificuldades. A maior debilidade em que a escola encontrava-se era a falta de carteiras, a falta da pintura, a falta da água nas casas de banho, a falta de louça sanitária, estou a falar de sanita, estou a falar de urinórios, tanto a falta de material, tanto que corresponde para o bom funcionamento da instituição. Tínhamos água no tanque de vez em quando, mas era necessário que as senhoras auxiliares de limpeza carretassem a água para as casas de banho. Tanto trabalho que não era fácil. Situação semelhante se constatou na escola 8003 e também no complexo escolar 405, vulgo 11 de novembro. A nossa escola apresentava debilidade quanto à canalização de água, danificação das casas de banhos, pintura, e o teto em si. A maior debilidade que nós encontrávamos no complexo escolar era a falta de carteira e falta de quadro. De acordo com o Gabinete da Educação, 8 escolas em Luanda estão a beneficiar de manutenção. Estamos a levar a cabo, dentro do parcelar da manutenção e conservação, um trabalho em algumas escolas a nível dos 3 municípios, nesse caso Dande, Panguila e Barra do Dande. Nesta foram tanto contempladas de um total de 8 escolas e que nesse momento, como puderam acompanhar, decorre tanto a manutenção e conservação dessas instituições. Deixa aqui sublinhar não um trabalho de reabilitação, mas sim manutenção e conservação das escolas. Esse trabalho, tanto como fizemos referência, são um total de 8 para os 3 municípios do Panguila, Barra do Dande e Dande, vai se estender a nível de todos os municípios. Das escolas estão a ser intervencionadas, parte delas estão em fase final, outras estão numa porcentagem de 55% ou 50% de execução. Estamos em crer que até no final do mês, no final do mês de maio, todas as instituições, essas que foram selecionadas, estarão completamente feito o trabalho de manutenção e conservação. Os responsáveis afirmam que as escolas reabilitadas e apetrechadas vão proporcionar um ambiente de aprendizagem acolhedor e eficiente. O maior benefício que a escola vai ganhar, primeiro, é o conforto. A escola é uma instituição que oferece o aprendizado. E só há um melhor aprendizado quando temos o conforto. Uma escola organizada influencia positivamente no ensino e aprendizagem dos nossos alunos, visto que estamos a trabalhar para o ensino de qualidade. O Parque Solar Fotovoltaico do Luão, na província do Mochico-Leste, já está em funcionamento. A infraestrutura vai agora garantir o fornecimento de energia elétrica às famílias da zona. Conta com 55 painéis e vai funcionar 24 horas por dia.
Com as lâmpadas acesas, reacendeu também a esperança de dias melhores, sobretudo no que diz respeito à segurança para a população do município do Luau. O momento foi considerado um marco histórico pela comunidade da região leste. Um recurso renovável, sustentável e moderno que vai impulsionar o comércio local e levar melhores condições para os serviços sociais públicos, como escolas e hospitais. Com uma capacidade instalada de 32,20 MW-pico e de um sistema de armazenamento em baterias com capacidade de 79,77 MWh, o Parque Solar Fotovoltaico do município do Luau integra cerca de 55 mil painéis solares, tecnologia que permitirá assegurar o fornecimento contínuo e estável de energia elétrica 24 horas por dia. O projeto entrou em funcionamento no dia 17 de abril, porém de forma faseada. Prevê-se que até o mês de junho deste ano o parque esteja a operar a 100% da sua capacidade, com impacto direto em mais de 100 mil habitantes. A efetivação do projeto para o Executivo angolano, através do Ministério da Energia e Águas, é o reafirmar do compromisso com a expansão do acesso à energia, a diversificação da matriz energética nacional e o desenvolvimento equilibrado de todas as províncias do país. Ora, as despesas com os subsídios aos combustíveis recuaram 19,3% para 2,1 mil milhões de kwanzas em 2025, isto contra os 2,7 mil milhões registados no ano anterior. Os dados são do Ministério das Finanças. No quadro de realizações do Governo referentes ao ano de 2025, o Ministério das Finanças indica que as despesas com os subsídios aos combustíveis recuaram 19,3% para os 2,1 bilhões de kwanzas em 2025, isto contra os 2,7 bilhões registados no ano anterior. O recuo registrado no ano passado representa um pouco mais de 510,8 mil milhões de kwanzas, o que significa cerca de 600 milhões de dólares. Se quisermos recuar, em 2022, a despesa com os combustíveis em Angola fixou-se nos 1.979,2 mil milhões de kwanzas. Estes ganhos, embora tenha resultado com a subida do preço do gasóleo, especialistas acreditam que a estabilidade cambial terá jogado um papel fundamental para a criação desta almofada financeira nas finanças públicas. Os preços dos combustíveis mais consumidos no mercado nacional, gasóleo, gasolina e oil fuel, mantiveram-se estáveis até ao final do ano passado. Especialistas em Angola defendem que, do ponto de vista econômico, a redução dos subsídios aos combustíveis é uma medida tecnicamente inadiável e acertada da parte do governo. E lembram ainda que os subsídios generalizados tendem a ser fiscalmente onerosos, economicamente ineficientes e socialmente regressivos. Por outro lado, realçam que, ao reduzirem artificialmente os preços, distorcem os sinais de mercado, incentivam o consumo excessivo e penalizam investimentos em alternativas energéticas mais eficientes. Recordam também que os subsídios aos combustíveis costumam beneficiar de forma desproporcional os segmentos de maior rendimento. Já de volta à atualidade internacional, em destaque o Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta para múltiplos desafios no apoio a 1 milhão de vítimas das cheias em Moçambique. Confira o compacto na íntegra. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou para múltiplos desafios no apoio a 1 milhão de vítimas das cheias em Moçambique. Segundo a organização, os sistemas de abastecimento de água foram submersos e contaminados, os equipamentos elétricos danificados e os poços contaminados por de água inseguras, o que, para os menores que são biologicamente mais vulneráveis, representa graves riscos de desenvolvimento de doenças. O Estreito de Hormuz voltou ao seu estado anterior de controlo rigoroso devido à recusa dos Estados Unidos em levantar o bloqueio aos portos iranianos
A rota marítima está agora novamente fechada e a passagem requer a aprovação do Irão. A República Islâmica do Irão, em conformidade com acordos anteriores alcançados nas negociações, concordou de boa fé com a passagem controlada de um número limitado de petroleiros e navios comerciais pelo Estreito de Hormuz. Infelizmente, os americanos continuam o chamado bloqueio. Por esta razão, o controlo do Estreito de Hormuz voltou ao seu estado anterior e este estreito estratégico está sob gestão e controlo rigoroso das Forças Armadas, lê-se num comunicado das autoridades iranianas. O espaço aéreo do Irão reabriu hoje parcialmente após 7 semanas, fechado devido ao conflito com os Estados Unidos e Israel, anunciou a Autoridade da Aviação Civil iraniana. A organização indica ainda que as operações serão retomadas gradualmente e que voos internacionais estão autorizados a transitar pelo espaço aéreo iraniano em rotas localizadas no leste do país. A aviação civil também informa que a retoma completa das operações dependerá da prontidão técnica e operacional dos setores civil e militar responsáveis pela gestão aeroportuária. E olhamos para o desporto agora. O Interclube e o Desportivo da Huila empataram sem golos na tarde deste sábado no seguimento da Ronda 23 do Unitel Girabola. O estádio 22 de junho, no Rocha Pinto, recebeu o jogo que colocou no frente a frente os polícias e os militares da região sul, com o equilíbrio a ser nota dominante durante os 45 minutos iniciais. O nulo prevaleceu até ao intervalo. No segundo tempo, a partida teve o mesmo contorno e voltou a ser pautada no equilíbrio. 0-0 foi o resultado até ao final do jogo. O técnico adjunto do Interclube, Miloi, afirmou que o seu conjunto só deve queixar de si mesmo. A equipa do Desportivo da Huila baixou as suas linhas desde os primeiros minutos e isso criou-nos imensas dificuldades. Nós procuramos fazer o golo, inclusive não soubemos aproveitar nas bolas paradas. Então nós só temos que nos queixar a nós mesmos porque a equipa fez de tudo para poder vencer o jogo. Por sua vez, Paulo Torres, timoneiro dos militares da região sul, gostou da entrega dos seus pupilos no desafio. É um jogo espetacular, penso que é um jogo para quem está em casa, que não viu, porque o jogo hoje não foi transmitido, é pena, mas para quem assistiu ao jogo aqui no 22, sai daqui com uma tarde positiva, porque duas equipas a jogar bom futebol, duas equipas a procurar sempre a baliza. Naturalmente que o Inter, por estar a jogar em casa, alguma vantagem na primeira parte, mas essa vantagem foi permitida por nós, que estrategicamente nós não queríamos jogar muito em cima, queríamos fechar linhas no corredor central e conseguimos. Com o empate, o Interclube mantém-se na 5ª posição com 33 pontos, enquanto o Desportivo da Huila é 6º com 32. Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento e da humanidade, homem de 1000 ofícios, é a nossa personalidade da semana. Confira o resumo biográfico com o Bravo da Silva. Leonardo disse ser Piero da Vinci ou simplesmente Leonardo da Vinci nasceu em Antiano, República de Florença, atual Itália, a 15 de abril de 1452 e faleceu em Amboise, França, a 2 de maio de 1519. Leonardo da Vinci foi um polimata, mestre em várias ciências, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento na história da arte, representa o ponto culminante da arte da Renascença italiana entre 1450, século XV, e 1527, século XVI. Da Vinci, que viveu 67 anos, destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. O gênio é igualmente conhecido como o precursor da aviação e da balística. Leonardo frequentemente foi descrito como o arquetipo ou modelo do homem do Renascimento, alguém cuja curiosidade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. É considerado um dos maiores pintores de todos os tempos e possivelmente a pessoa dotada de talentos mais diversos a ter vivido. Leonardo era, como até hoje,
conhecido principalmente como pintor. Duas das suas obras, Mona Lisa e A Última Ceia, estão entre as pinturas mais famosas, mais reproduzidas e mais parodiadas de todos os tempos, e a sua fama se compara apenas à criação de Adão de Michelangelo. O desenho do homem vitruviano feito por Leonardo também é tido como um ícone cultural e foi reproduzido por todas as partes, desde o euro até camisolas. Da Vinci é referenciado pela sua engenhosidade tecnológica, concebeu ideias muito à frente do seu tempo, com um protótipo de helicóptero, um tanque de guerra, o uso da energia solar, uma calculadora, o casco duplo nas embarcações e uma teoria rudimentar das placas tectónicas. Como cientista, foi responsável por grande avanço do conhecimento nos campos da anatomia, da engenharia civil, da óptica e da hidrodinâmica. Leonardo da Vinci é considerado o maior gênio da história da humanidade devido à sua multiplicidade de talentos para ciências e arte, a sua criatividade, além das suas obras polêmicas. Num estudo realizado em 1926, o seu QI, quociente de inteligência, foi estimado em cerca de 180. Girassol, Jornal Sábado, 18 de abril, no calor da visita papal. Ficamos por aqui hoje. Obrigado pela atenção dispensada. Boa noite, votos de continuação de bom fim de semana.